Oi meninas, hoje é dia de lavar os pincéis, então eu resolvi gravar pra vocês porque eu recebo muito essa pergunta na página, né, como que eu lavo meus pincéis. Então eu resolvi gravar pra vocês, não vou aparecer porque acho que nem tem necessidade, o foco hoje é aqui. Vou começar pelo pincel de pó. Bom, antes de começar vou mostrar com o que eu lavo meus pincéis. Eu lavo com o shampoo de neném, shampoo Johnson. Eu gosto muito desse amarelinho. Às vezes eu lavo com um Asepsia ou então um Lifebuoy, mas geralmente eu uso mais esse daqui. Porque um cabelo de neném, ele é bem fininho e esse shampoo não vai danificar o cabelo do neném. Então ele também não vai danificar as cerdas dos pincéis. E usando ele, eu não sinto necessidade de usar um condicionador, porque ele já vai limpar e já vai deixar as cerdas macinhas como são. Dependendo do pincel que eu tô lavando com o Lifebuoy ou com a Asepsia, eu sinto que ele deixa mais seco. Então aí eu sinto a necessidade de usar condicionador. Mas com esse daqui não, eu uso só ele mesmo. Bom, eu vou mostrar pra vocês alguns pincéis, né? Não vou mostrar lavando todos, vou mostrar o de pó, o de base, dois de base, né? O Kabuki e o Língua de Gato, um de delinear, pincéis de sombra e pincel de esponjinha. E acho que um de blush também. O importante, na verdade, em qualquer tipo de pincel que for lavar, é nunca virar o pincel pra cima na hora que estiver caindo água aqui da torneira. Porque aqui dentro, esse cabinho aqui é de madeira. Então, querendo ou não, quando a gente tá lavando virado pra baixo, já vai água um pouco lá dentro. Então, se a gente virar, vai muita água lá dentro e aí corre o risco de apodrecer mais. De apodrecer essa madeira e o pincel quebrar. Então, regra antes de começar, nunca vira o pincel pra cima, sempre para baixo. Esse pincel, ele é bem fofinho, então eu vou molhar ele primeiro, e aí eu vou colocar o shampoo na palma da minha mão e vou ensaboar ele. Vou fazer isso com todos, só que aí o jeito de ensaboar é diferente. Pro pincel de pó, eu vou ensaboar ele assim. Às vezes eu faço assim também, mexo aqui no meio. Nunca eu vou fazer isso, ó, amassar e rodar. Por quê? Quando ele tá molhado, se eu amasso e rodo ele, vai ficar tudo embolado aqui no meio e não sai, não desembola. Então, lava assim, assim pode, ó. Sem forçar a cerda, sem abrir a cerda e rodar. Vou fazer assim. E aqui, tá? Vamos lá. Ó, vou mexendo aqui no meio. Deixa eu dar um zoom. Vou mexendo aqui no meio pra entrar a água. Aí, vou colocar o shampoo na palma da minha mão. Vou meio que distribuir esse shampoo aqui ao redor e começo a lavar. Gente, acho que tem essa unha aí, sei lá, deve ter uma outra que tá sem a ponta, não repara. Amanhã já é dia de fazer de novo. E essa tá quebrada. Não sei se vocês estão conseguindo ver a cor da espuminha, mas tá, sai bem sujinha. A quantidade que eu vou lavar esse pincel, a quantidade de vezes vai variar muito da limpeza dele. Se ele estiver muito sujo, eu vou lavando até sair uma espuma branquinha. Vou enxaguar. Gente, eu moro num lugar muito barulhento agora, então eu nem vou ficar falando mais de barulho. Nem sei se eu já avisei isso em algum vídeo, mas tô avisando de novo. Ó, vou fazer uma segunda lavagem com o shampoo. Só mudar o ângulo aqui. Aí, que agora vocês vão conseguir ver a sujeira que vai caindo aqui. Agora já tá mais branquinho.
vou enxaguar sempre virado para baixo. Eu deixo encher a água, eu aperto, aí eu mexo aqui no meio para entrar. Quando eu vejo que não tá saindo mais espuma, é porque já saiu o shampoo, igual o cabelo mesmo. E aí eu aperto para tirar o excesso de água que tá nessa cerda. Parou de pingar. E aí eu sempre deixo uma toalha por perto e já vou apertar aqui mais uma vez para ajudar a tirar o excesso da água. Agora eu vou fazer assim, ó, vou passar o pincel para as cerdas ficarem arrumadinhas, porque se eu guardar ele com a cerda toda desgrenhada assim, por exemplo, ele vai secar desse jeito. Então eu ponho ele para secar assim, que aí ele vai secar bonitinho, arrumadinho. Ele não vai secar com as cerdas tortas. E eu deixo, vou tirar o zoom aqui agora para vocês verem, e eu deixo aqui, ó, o meu carrinho auxiliar. Tá, aqui eu deixei a bandejinha de cima com uma toalha. Então eu vou colocando aqui. E aí eu vou deixar eles aqui dentro até eles secarem. Deixo no lugar ventilando, um lugar que não bate sol. Se tiver uma necessidade assim super urgente de usar o pincel e ele estiver molhado ainda e for usar o secador, usa na luz usa no ar frio, porque usar no ar quente vai danificar as cerdas. Então assim, o certo é evitar usar o secador, deixar ele secar ao natural. Da noite pro dia, assim, ele já seca. Mas se tiver de usar o secador, usa no frio, tá? E agora eu vou fazer esse mesmo processo com o pincel de blush. Bom, não vou falar nada porque é a mesma coisa, vai variar só a quantidade de vezes que eu vou lavar. Para lavar o pincel de base, é o mesmo procedimento, as cerdas são sintéticas. A diferença é que aqui, nesse aqui nem sei, talvez também, mas a diferença é que geralmente no de base a gente usa o shampoo mais vezes, tipo no de blush. E nesse daqui nem tem tanta necessidade, mas é no Kabuki. Nele a gente pode apertar e rodar sem problemas. De base sempre que de base não, qualquer pincel, mas geralmente esses sintéticos, eles vão espirrar mais, então eu sempre vou já passando uma água na pia que vai espirrando, senão depois fica um pouco manchadinho. O Kabuki, ele vai juntar muita base lá pra dentro. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Ah, não vou puxar o zoom que minha mão tá molhada, mas ele vai puxar muita base aqui. Então, eu vou ter que limpar bem aqui dentro.
Olha a sujeira que vai sair. Olha como que espirra aqui, ó. Isso que eu falei que eu vou jogando água pra não manchar. Olha, já melhorou bem, mas ainda tá bem sujo. Agora o pincel de delineador em gel. Sempre nesse processo. Aí os pincéis grandes, pincéis de pele, eu lavo um por um. Esse daqui de delineador em gel também gosto de lavar separado, porque ele junta muita sujeira. Mas os pincéis de sombra, que são os menores, e os pincéis de esfumar também, eu gosto de lavar eles já juntinhos. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que eu lavo os de sombra. Tô começando a ver a cor do pincel, que esse pincel ele tem a cerda branca com a ponta marrom. Claro que eu não vou deixar essa cerda branquinha, mas eu vou deixar ela mais clarinha aqui. Coloquei muito delineador. Coloquei muito sabão aqui agora, muito shampoo. Mas ó, tá vendo? Não tá saindo tanta sujeira mais na minha mão. É sinal de que não vai limpar muito mais do que isso também. Quando lava com o Lifebuoy, costuma desencardir mais as cerdas. Olha, tá vendo? Com cinza. E aí os de sombra eu gosto de lavar já em conjunto, porque não vale a pena ficar lavando de um em um. E eles, assim, eles são pequenos, então dá pra juntar igual aqui 4 e lavar assim. Vai adiantar o processo. Ó, mesma coisa de antes, coloquei o shampoo, só que esse daqui também pode amassar e fica torcendo assim. É mais nos pincéis maiores mesmo que não pode, tipo de pó, de blanche. Mas esse daqui pode, só que tem que ter cuidado também, a sujeira.
E aí aqui agora eu vou pegar um por um, fazer uma limpeza mais precisa. Vou revezando. E vou mostrar pra vocês que a esponjinha também pode lavar. Essa daqui é daquela de refil que troca o cabinho. Então assim, a esponjinha ela dura menos tempo que o pincel, mas ela também tem que ser lavada e pode ser lavada. Então molhei, coloquei um pouquinho aqui, aí vou passar o sabão nela e vou limpando. Aqui, ó, eu vou meio que apertando e deslizando o dedo. Só tomo cuidado pra não segurar aqui e puxar, senão ela vai sair na minha mão ali. Já dá uma enxaguada pra tirar o excesso. Já limpo o lilás, solta um pouquinho desse verdinho. Ó. Esponjinha também tem que ser uma a uma, porque não tem como ficar fazendo esse processo em todos ao mesmo tempo. Aqui, ó, a espuma já tá limpinha, então vai ficar um pouquinho manchado mesmo. Ó, enxágua. Aperta do mesmo jeito. Tira o excesso do mesmo jeito. E vou colocar no carrinho. Aqui estão os pincéis que eu lavei no carrinho, que eu mostrei pra vocês. E aí agora eu vou lavar, mas esses pincéis vou colocar aqui, vou deixar secar até amanhã. E aí amanhã, quando eu for pegar eles pra guardar, eu mostro pra vocês. Bom, meninas, então aqui estão meus pincéis secos. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês hoje e que eu ia tirar hoje de manhã, mas de manhã, na hora que eu olhei, eles estavam um pouco úmidos ainda. Então eu resolvi deixar mais tempo. E aí eu saí e fiquei fora o dia inteiro e voltei agora. Então agora eles já estão sequinhos, prontos para serem usados. Uma coisa que ficou faltando eu falar é a frequência com que eu lavo os pincéis. Depende muito de, tipo assim, da frequência que eu uso eles. Se for uma semana cheia de maquiagem, alguma coisa assim, aí eu vou lavar todo final de semana. Se for mais ou menos, eu lavo de 15 em 15 dias. E assim, no máximo, na verdade, a frequência normalmente é de 15 em 15, ou então todo final de semana. Mas se acontecer alguma época assim que não estiver fazendo tanta maquiagem, eu acho que eu demoro umas 3 semanas. Porque entre uma usada e outra, eu vou usando o higienizador de pincéis. Mas aí, o higienizador de pincéis ele resolve na hora, só que depois tem que lavar eles direitinho. Então é isso, agora eu vou tirar eles daqui e colocar no porta-pincel. Na medida que for mexendo, eles vão abrindo como eles são. E eu espero que eu tenha falado tudo pra vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar nos comentários, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo.